Sejam muito bem-vindos ao Imigrantes que Inspiram podcast. Aqui contaremos histórias de quem encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram pessoas com suas jornadas. Meu nome é Elora, sou host desse podcast, também sou médica, terapeuta e imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada, onde vamos conversar sobre adaptação, sobre transformação, frustrações e conquistas desse processo. Vamos juntos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso, Imigrantes que Inspiram. Hoje estou com mais uma amiga maravilhosa aqui e eu gostaria que você se apresentasse, por favor, Nath. Oi, bom dia. Primeiro, estou muito feliz de estar fazendo parte, me senti muito honrada quando você me chamou. A minha frase de sempre, né? Que já venci muito, mas deu um medinho. Mas aqui estou e estou muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha história. Conheci a Elora faz um bom tempo já, né? Bastante. Um bom tempo. E a gente se aproximou de uma forma tão gostosa, tão natural. E essa amizade, mesmo à distância, continua assim, firme e forte. Sim. Então fala pra gente seu nome, sua idade, onde você tá morando agora, de onde você vem. Meu nome é Natália, eu tenho quase 32 anos, então 31 ainda. Moro em Nova York, saí de Taubaté em 2018 para uma aventura, né, de au pair, para aprender inglês, viajar. E a história, a vida tinha outros planos, né? Deus tinha outros planos para mim, aqui estou eu, casada, com um bebezinho a caminho, morando aqui já há 6 anos. Olha que, nossa, passa muito rápido o tempo, Meu né? Deus! Vamos então desenhar um pouco dessa linha do tempo. Quando que surgiu essa vontade de morar fora? Nossa, isso vai lá atrás mesmo, quando eu era assim, criança, muito criança, de 7, 8 anos de idade. Nunca tive nada disso na minha família, ninguém nunca viajou, ninguém nunca nem saiu do estado, sabe? Ninguém próximo. Mas eu ia numa igreja onde uma menina do Chile se mudou para essa igreja. Eu achava assim lindo ela falar espanhol com a família. E eu queria ficar perto só para escutar o sotaque, sabe? Escutar ela falando. E depois uma outra família do Chile também mudou para a igreja e eu ficava assim encantadíssima. Que legal. Em E Taubaté também mesmo? Em lá Taubaté, em né? Taubaté. Isso, eu Uhum. devia ter uns 8, 9 anos por aí. E a família do pastor também, uma das filhas da igreja que eu frequentava, é, mudou para os Estados Unidos, se casou com um americano, teve família, então quando eles visitavam, os menininhos, as crianças todas falando inglês, e eu me encantava com aquilo. Nossa, eu queria muito estar perto, mas eu não tinha uma noção de que, eu quero viajar, eu nem pensava nisso, né? Muito criança. Eu só Uhum. achava muito gostoso aquilo. Então, quando eu fiz 11 anos, eu me encantei com a dança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa coisa de idioma, de cultura, assim, já Uhum. estava lá dentro. Então, com 11 anos, eu descobri a dança e eu queria que a minha vida, a minha carreira fosse na dança, né? Uhum. Comecei a dançar jazz e até que com 14 minha mãe disse, então tá, a gente vai investir, vamos colocar você numa escola. Mas quando eles decidiram me colocar numa escola para me profissionalizar, as vagas tinham acabado, não dava mais. E eu estava Nossa. indo embora assim para casa com ela, super triste, e a gente passou em frente a uma escola de inglês. E ela falou assim: "Você quer fazer inglês então?", né? Nossa, quase igual, né? Né? Tipo assim: "Ah, você quer fazer inglês?". Eu falei: "Ah, tá bom, é". E foi aí onde eu comecei a voltar, né, para esse meu desejo de conhecer outro idioma e eu amei, assim. Então E você já lá fazia, você fez inglês desde essa adolescência? Você já fazia eu fiz inglês? por um tempo, com 14, 15 anos, foram 2 anos. Depois eu ia aprendendo, assim, sozinha, aquela coisa de adolescente, Uhum. né, com E, música, você e começa a aí, entrar com nessa época, música. você já alimentava, assim, esse desejo de morar fora? Então foi lá que eu conheci uma professora, uma das professoras, chamada Fernanda. Eu queria muito lembrar o sobrenome dela para falar: "Olha, você me inspirou". Ela comentou sobre a vinda dela para cá como au pair, Uhum. e ela fez um comentário, assim, na sala. E depois disso eu comecei a pesquisar o que que era ser au pair, como é que funcionava. E eu sempre amei estar com crianças, né, essa é a minha paixão, é o que eu sei fazer. E quando eu conheci o programa eu já falava: "Mãe, quero fazer high school, mas é muito caro, né".
Sim. E minha família não tinha condições de pagar para fazer o high school, né, o ensino médio aqui. Então eu dizia, quando eu fizer 18, eu quero muito ser au pair, mas nessa intenção de viajar, conhecer outra cultura, conhecer lugares diferentes. É uma coisa que veio assim de mim mesmo, porque nunca teve isso na minha casa, nunca tive isso de alguém próximo de Uhum. E querer daí, viajar. e daí, assim, pulando, né? Porque isso já foi com 15, 16, essa época, né? Só que você realmente fez o programa bastante tempo depois. Sim, muito tempo Então, depois. da onde ressurgiu essa ideia que você falou assim, não, agora eu vou correr atrás? Eu acho que uma coisa que nunca saiu do meu coração, mas hoje em dia eu vejo como Deus preparando o tempo certo de vir. Se eu Uhum, tivesse vindo antes, eu ia ter vivido uma outra estação aqui, talvez nem estaria aqui hoje, né? Então, com uhum, 18, quando eu podia vir para cá, eu passei. Meus pais queriam muito que eu fizesse faculdade, eu não queria fazer naquele momento, mas eu falei, deixa eu prestar vestibular agora, tudo bem? Passei numa colocação boa, passei em sexto lugar e aquilo me animou. Eu falei, uhum. então tá, vou começar a fazer e fiz pedagogia, né? E como eu me encantei, nossa, me descobri ali professora, né? Nossa, foi uma experiência assim maravilhosa de conhecimento. Comecei meus estágios, já comecei a lecionar. Então, eu estava ali na minha área de trabalho. Quando eu fiz 25, aquele desejo não saiu do meu coração, de ser au pair. Uhum. Mas quando eu fiz 25, eu falei, é agora ou nunca. E também tinha os namoros, né? Então, né, a gente pensa Sim. que vai E casar. acaba mudando um pouco as prioridades e É, tal, né? então eu falei, eu vou casar com esse rapaz. Então, o foco ali estava no relacionamento, no meu trabalho. Quando deu 25, quando eu fiz 25, já não estava mais namorando. Falei, é agora ou nunca, porque o au pair só pode até os 26, né? E Uhum. eu falei, então agora eu vou. Comecei o processo, mas daí deu tanto medo. Que É, era. isso foi na época da célula, né? Foi. Você acompanhou tudo desde o começo, né? É, E o uhum, processo era para ser ali de preencher documentação, conhecer família, coisas de meses, durou quase um ano, né? Para eu vir para cá. sim. Eu ia fazer 26 em novembro, eu Uhum. vinha para cá em setembro, então foi assim, não vou dizer bem no limite, mas foi assim, no limite, né? Sim, eu acho que essa parte, Nath, é bem legal a gente falar algumas coisas, porque, como você falou, eu acompanhei de perto justamente essa fase, porque Sim, a gente era da mesma célula, na época eu estava como líder de célula, né? E também a gente virou amiga, né? Não era só uma relação de é, líder de célula, e a sim. gente orava muito por causa disso. É, eu lembro que a Nath tinha, às vezes, umas crises de medo, porque, ai, Tô mas essa tratando. família. Eu não sei, essa família, eu tô começando a conversar, mas eu tô com medo, porque tem 3 crianças, porque não sei o quê. E assim, a Nath realmente ela é, passou assim, por muitas etapas de medo e venceu todas elas para conseguir fazer esse au pair. Então fala um Sim. pouquinho dessas fases assim, de tipo de se inscrever, depois de conversar com família, como foi? Eu acho que tudo que é novo, né? Aquela fase bem clichê, tudo que é novo causa insegurança, você sai da zona de conforto, então dá um medo mesmo, né? A gente escuta muita história de au pair, assim, que teve com famílias que não são muito legais, que exploravam. Então eu Uhum. sempre coloquei Deus assim na frente, sempre orando para me direcionar, e eu colocava os meus desejos, né? Eu não queria família que tivessem mais de 3 crianças, não queria Nova York de jeito nenhum, mas Deus já sabia para Você onde eu. foi tudo para onde você não queria. Pois é, eu queria assim 2 crianças, meninas, eu queria uma cidade mais do interior, enfim. Conversei com várias famílias assim muito malucas, umas famílias que falavam, olha, no seu tempo off, quando as crianças estiverem na escola, você não pode ficar sentada, tem que ficar andando pela casa, você tem que ver se tem que trocar o lixo, se tem que lavar louça, sabe, umas coisas assim. Outra família me dizia que eu não podia comer o que estava na geladeira deles, eu ia ter tudo marcado com o meu nome. E quase que eu fui para uma família que estava ali me convencendo, querendo me comprar com a dança, né? Porque a dança ainda era minha paixão. Ai, a Uhum. gente vai pagar aula de dança para você. Mas daí apareceu essa família para mim de Nova York, com 3 crianças, 2 meninos e uma menina, uma bebê, Linda. e desde o começo, assim, sabe? Eu falei com uma das au pairs, que também brasileira, tinha trabalhado com eles desde o início.
Foi uma paz tão gostosa, Você acha que mas foi isso que te fez escolher? Essa eu acho paz que que você foi. sentiu? Foi uma conexão, assim, muito gostosa e uma conversa, não foi nada, assim, forçado, foi uma conversa aconteceu naturalmente, mas acho que o medo, assim, qual que era o maior medo? O inglês. Por mais que eu tivesse estudado, né, é Uhum. muito diferente você falar com uma família americana de Nova York, com um sotaque diferente do que você viu nas aulas de Aham. inglês, que fala devagar, pausado, repetido. Uhum. Criança que está aprendendo a falar, ainda não fala correto. Então, acho que o meu maior medo foi esse, assim, como é que eu vou falar inglês e me virar com essa. Mas você já conversava nessa fase de conhecer a família, né? Sim, tremendo, com um monte de post-its em volta do meu computador. Deixa eu ver o que eu vou perguntar agora, com as perguntinhas ali já era meio que um textinho decorado. Aham. É, Então vocês faziam videochamadas, assim, para se conhecer. sim, a gente fazia entrevistas, né? É uma plataforma, é como se fosse uma rede social. Lá Uhum. eu escrevo meu perfil, escrevo uma carta me apresentando, faço um vídeo em inglês, um vídeo, não lembro exatamente, mas 2 minutos talvez. Então as famílias assistem várias au pairs e ali elas escolhem, como se fosse um catálogo, sabe? Aham, aham. Ai, gostei dessa. Então eles entram em contato com a au pair que eles gostam, e daí a gente faz uma entrevista. Eu posso dizer sim, como posso dizer não para eles também. Então, eu disse não para várias famílias. Eu não lembro exatamente o número, mas graças a Deus eu tive um número muito grande de famílias assim, então eu tive escolha, sabe? Ah, legal. E Escolher. quanto tempo durou esse processo até você entrou na plataforma lá do Au Pair e escolher a família que você ia? Eu acho que, na verdade, eu não lembro, mas eu acredito que uns 3 meses, porque Aham, essa família apareceu assim logo de começo, mas eu queria dar chance para conhecer outras famílias também. aham, entendi. Eu não queria fechar, eu não fui desesperada, sabe? Uhum, Tem menina que às vezes eu escuto história que, ai, a primeira que apareceu eu já fui. Eu queria escolher com calma, porque eu sabia que ia ser uma vida nova, né? Porque parece que sim. assim, eu comecei do zero mesmo. Uhum. Parece que eu vivi tudo de novo, um idioma novo, uma casa nova, amigos É, tudo novos. muito diferente. E daí conta como é que foi assim essa partida do Brasil para lá? Como é que foi esse começo? Eu acho que foi assim um mix de emoções, né? Hum, Nossa, estou indo para os Estados Unidos, saindo ali de Taubaté, uma cidade tão, né, que não é tão pequena, mas uma cidade do interior. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Jamais imaginava, mas jamais imaginaria que seria possível, né, andar de uhum. avião. Foi a Ai, primeira vez que você estava andando de avião? foi a primeira Nossa. vez de avião, então assim, olhando a história da minha família, eu fui a primeira a fazer faculdade, a primeira a viajar, e como eu cheguei longe, hoje eu vejo minha família tão diferente, sabe, onde cada um ali, Você quebrou barreiras, né? Aí sim, agora eles estão estão voando passando também. por essas barreiras que você quebrou, né? Sim, e vendo a minha irmã, minha sobrinha também, assim, todos indo muito longe, sabe? Uhum, Mas foi um mix de emoções sair assim, mas eu tinha certeza que eu voltaria. Então, no primeiro ano de au pair, você pode sair do país, no segundo ano, uhum, não, não. Mas eu deixei assim bem claro, eu falei, mãe, pai, né, eu não tenho a intenção de ficar lá, eu não vou morar lá, eu vou voltar para cá. Então, no meu primeiro ano que eu posso viajar para fora, eu vou para Europa, eu quero conhecer lugares que eu sei uhum, que quando eu voltar para o Brasil vai ser difícil de viajar, é tudo muito mais uhum. caro, né? Sim. Então, no meu primeiro Mas ano, calma aí, vamos voltar nessa chegada nos Estados Unidos. Calma que eu quero saber. Como é que você foi assim em grupo, né? Porque normalmente os au pairs vão em grupo, das au pairs, dos au pairs, e aí sim. chega, fica um tempo junto, depois vão para a família, não é isso que acontece? Sim, é assim que funciona. A gente tem um Aham, grupo, né? E normalmente eles fazem um grupo no WhatsApp de embarque. Então, todo mundo que vai embarcar no mesmo dia tem ali o contato. Então, a gente se encontra no aeroporto, todo mundo usando a mesma camisetinha. Então, a gente já conhece identificar, né? Já começa a uhum. identificar. E ali a gente se encontra, espera o voo e entra no avião. Você lembra que dia que você chegou nos Estados Unidos? Eu saí do Brasil 16 de setembro, cheguei dia 17, que foi um voo durante a noite, né? De 2019? 2018. 18? Então acabou de completar 6 anos. Ah, meu É. Deus. Ao mesmo tempo que eu acho muito, pro tanto que aconteceu na minha vida aqui é tão pouco tempo, Mas é né? que passou muito rápido, né? Porque eu tô falando, meu Deus, porque eu lembro dessa época. Então, Mas, mas e como que foi até você chegar na família? Eles vão te buscar? Como é que é isso? então, a gente chegou no aeroporto, e daí eu já estava ali de contato com uma amiga, com uma menina, né?
E a gente se encontrou e a gente foi comer no restaurante no aeroporto. Ai, que delícia, né? Ali sozinhas e a gente tá indo para Nova York, um sentimento assim difícil de explicar, de liberdade. Nossa, a gente vai morar fora. A gente tá indo para trabalhar. Então, assim, já tinha casa para ficar, já tinha emprego. Parece que não estava preocupada, estava só curtindo o momento. A Uhum. gente chega e vai para um hotel. Aí nesse hotel tem treinamento de primeiros socorros, de falar dicas de como trabalhar com a criança, do que fazer. Você conhece as meninas que vão morar por perto de você, então a gente ficava em quartos com meninas que moravam em bairros ou cidades bem próximas, Legal. e tinha o tempo livre, então a gente Uhum. foi para Times Square pela primeira vez, as famílias mandavam presentinhos, né, então eles me deram um tour de ônibus para ir para o Empire State Building, Uhum. e que delícia esse primeiro contato. Mas eu lembro de chegar na Times Square com as meninas e falar, tá bom, mas é isso É aqui que eu tenho isso? nos filmes? É só isso mesmo? É muito Aham, lindo, mas aham, deu uma... Ah, então tá bom, vamos pro próximo, né? aham. É porque às vezes no filme é mais assim, né, do que É, quando a gente vê. sempre é. Mas, e daí, como que foi esse primeiro contato com a família? Ai, meu Deus, então, tava lá esperando, né, a família chegar no aeroporto. Engraçado que o Facebook me deu essa memória esses dias. Eu lá deitadinha no chão, que tava acabada, cansada. Duas malinhas, uma mochila rosa, pink, minha cor favorita, mas eu lá, 25 anos, quase 26, parecendo uma menininha, deitada assim no chão. Aí eu vejo um rapaz, um moço, né, um senhor, com a plaquinha, Natália de Souza Nascimento. Eu falei, ai, meu Deus, sou eu. Aí levantei, dei um oi, e já fui abraçando, né, com a nossa cultura brasileira, já fui assim, abraçando o cara. Ai, gente, que vergonha, mas eles super receptivos também. Ainda bem que eles já tinham tido uma au pair brasileira. Sim, sim, parece que dei um pulo nele lá, de alívio, porque eu tava com medo de ficar perdida, né? Acho que eu não tinha internet ali na hora, não me lembro, mas. E a sensação de entrar no carro e de passar pelas pontes e começar a ver a cidade, sabe, para onde eu Uhum. Mas foi ia. só ele, que era o pai, né, da família, foi só Sim, ele te buscar? ele foi sozinho, porque a mãe É. que teve que ficar com as crianças. Então, ali Aham, no caminho, nem lembro qual foi a conversa. Eu acho que falei super bem, né? Mas é, se falei mesmo, não sei. Então, ele estava perguntando o que eu gosto de fazer. Por mais que a gente já tivesse conversado, né? Não tem muito assunto assim de primeira. Então, o que você sim, gosta de sim. fazer? O que você quer comer? O que a gente pode fazer para deixar você à vontade? Esse tipo de coisa. Uhum. Sempre foi, sempre foi muito, sempre foi muito assim, nada forçado, muito natural com essa família, sempre muito gostoso. E aí, chegando lá, como é que foi com as crianças? Na verdade, foi um pouco difícil, porque eu não falava super bem, né? Então, eram três crianças, um menino de 5, um menino de 3 e a bebezinha de, na época, 10, 11 meses. E o mais velho, ele me ajudou muito. Nossa, muito com o inglês. Eu lembro que ele falava assim: ai, você não me entende, que dó, que dó. Mas ele, assim, até hoje ele fala que ele foi meu professor de inglês. Mas o do meio foi o que mais foi difícil, porque eu lembro que ele ficava assim: não fale comigo, sai daqui. Porque passaram muitas au pairs por ali, né? Eu fui Sim, a última que eles tiveram. Mas foi questão assim de semanas até ele se acostumar. É uma mudança muito grande para criança, né? De três sim, com anos de idade. certeza. Tava uma Além de deixar uma, né, que a outra foi embora, é, ainda tem uma nova. Realmente é uma adaptação bem difícil. com um sotaque diferente, com uma cultura diferente. Então ela estava saindo, né? A au pair que estava antes de mim, que não era brasileira, da Alemanha, saindo e eu chegando. Então eles tiveram ali uma semaninha com as duas, comigo e com a outra menina. Uhum. Depois tchau, né? Então deve ser muito difícil para eles. Mas assim, foi uma conexão tão gostosa, que a gente se fala até hoje, né? A gente criou uma amizade, assim, tanto é que hoje mesmo eles mandaram um vídeo pro Brian, nem foi para mim, É. é, com lembranças nossas de quando a gente foi para Disney. Ai, que Então, delícia. E é, como é que foi, assim, como que foi a sua rotina de au pair? um dos motivos pelo qual eu escolhi essa família, porque eu sempre fui de acordar muito cedo, né? Então eu sempre quis uma rotina que eu começasse cedo e parasse cedo também. Uhum. Então com essa família eu começava a trabalhar às 6 da manhã e parava às 3 da tarde.
Muitas meninas têm um período de descanso, assim, a gente chama de break durante o dia, né? Eu não tive, o que foi um pouco difícil para fazer amizades, porque quando eu parava de trabalhar, estava todo mundo trabalhando ainda, e durante o Uhum. dia as meninas se encontravam, mas eu estava lá trabalhando. Então eu acordava às 6, preparava o café da manhã para as crianças, porque a mãe saía para trabalhar 6h30, ela ia trabalhar lá na cidade, Nova York mesmo, em Manhattan. Então ela saía muito cedo e o pai trabalhava durante a madrugada. Então 6 horas da manhã ele ia dormir. Uhum. Então eu preparava o café das crianças, ele tirava um cochilo ali, levava os meninos para a escola e eu ficava com a bebê o dia todo. Então era eu e ela. Ela foi ali minha parceirinha, aprendendo um monte de palavras, músicas em inglês. Meu vocabulário foi crescendo junto com ela também. Uhum. E foi assim durante os meus 2 anos de au pair. E você, porque assim, o au pair também tem que fornecer algum estudo, né? Sim. Eles têm que pagar um estudo. Você estudou durante esse tempo? O que que você estudou? Como foi? Eu decidi por fazer curso de inglês mesmo, que eu Uhum. queria melhorar minha comunicação, assim, eu me sentia muito insegura. Por mais que todos falassem, não, você fala super bem, eu ainda tinha a dificuldade, o medo, né? Uhum. Acho que era mais de entender o que eles estavam falando, do que falar mesmo. Então eu decidi fazer o curso de inglês. Por 2 anos eu fiquei com eles, e 2 anos então eu fiz o curso de inglês. Uhum. Que não foi nada assim, nossa, nossa, estudei nos Estados Unidos, sabe? Uhum. E mais um curso que eu fiz foi na minha área de educação, então foi assim, de aprendizado, de melhorar. Na sala de aula eu consegui observar necessidades especiais de alguns alunos ali, então foram, acho que 2 fins de semana só, mas assim, o fim de semana o dia todo, um curso Uhum. bem intenso. Curto, curto, mas assim, de muito proveito, sabe? Que eu trago até Sim. hoje também. Então foi meu primeiro curso assim em inglês aqui. Uhum. E E o au nesse pair de primeiro, professor. sim, e nesse primeiro ano de au pair, né? Pensando que você iria ficar só esse um ano, talvez estender, mas pensando que seria só o au pair, você bateu algum momento assim de desespero, de vontade de voltar para casa? Todos os dias. Todos os dias. Eu acho que o primeiro mês, assim, dava saudade, com certeza dava saudade, mas era uma coisa assim de descoberta, nossa, que delícia. É, sabe, tô passeando, mas não era só um passeio, né? Eu tava ali para morar. Uhum. E parece que eu disse não para minha vida, parece que foi uma pausa na vida sabe, da Natália, para Uhum. criar uma vida nova que depois de 2 anos não ia ter mais. Ia voltar para o Brasil para, né? Acho que o mais difícil foi, assim, de primeiro, a comida, né, não ter ali o arroz e feijão todos os dias, eu não tinha uma panela de pressão para fazer meu feijão, então era feijão enlatado, que eu acabei me acostumando por muito tempo. Eu acho que esse foi o mais difícil, e a saudade da família, né. A saudade da família, assim, é o que mais pegava. Então, depois de um tempo, eu até me percebi, assim, não sei se não vou dizer depressão, eu sempre tive um pouco de ansiedade, mas assim, bem deprimida mesmo. Eu parava de trabalhar às 3 e eu dormia. Eu ia para o quarto e eu dormia. Eu acordava, eu jantava e eu dormia de novo. E, Uhum. e eu falei, não, até que depois de um tempo eu percebi, não, não dá para continuar assim. E também o verão chegou, né? Porque o É, inverno. você chegou numa época muito ruim, né? Vamos combinar, porque Sim, setembro já é outono, né? Então sim, e já para mim é começa a muito ficar frio. cinza, frio. E escurece muito cedo. Então, outra coisa diferente, a gente jantava à luz do dia, o que era muito estranho para mim. E a Uhum. janta é assim, igual o filme mesmo, uma purezinho de batata, um carboidrato, uma vagem ali que é o verdinho e uma proteína. É, com a luz do dia, então era muito estranho para mim isso. Na vida no Brasil, a gente vai dormir 11 horas, 11h30, às vezes meia-noite. Aqui era 9 horas, estava tudo apagado. Todo Hoje em mundo dia eu não dormindo consigo já. mais fazer isso, né? Hoje em dia dá 8h40, 9 horas, gente, eu já tô assim caindo. Mas isso foi difícil também de se Uhum. adaptar. Então, E na frio. questão, pode falar. Então, frio, né? Escurecendo muito cedo, 4h30 já ficava muito escuro. Acho que isso ajudou também a só querer ficar dentro de casa. Foi difícil fazer amizade. Uhum. Uma É, coisa. isso é uma questão assim para todo mundo que vai, né, para os países nórdicos e que eu conheço, na verdade. Eu já falo, gente, deu comer, final de verão já começa a suplementar vitamina D, entendeu? Sim.
Porque dá essa, gente, baixa essa depressão, assim, não é depressão, né? Mas esse estado, assim, Um de desânimo, parece. ai, gente, que triste, que dia triste, E parece que né? quando tem sol muda mesmo o humor da gente, né? A gente fica, eu Muda. fico muito mais feliz. Nossa, quando hoje tá um dia nublado, apagado aqui, então eu só quero ficar em casa. Uhum. E É, não, e daí, assim, isso é porque uma semana tá um dia bonito, um dia chove, a gente já fica assim, você imagina um mês, 2 meses direto com um dia cinza, frio, e com- muito frio. uhum, que não dá para sair de casa, assim, né? Ficar lá Começo, fora. minha mão cortava, minha mão Uhum, sangrava, e é um frio assim que foi muito difícil de se adaptar. Gente, o queixo doía, eu nunca senti dor no queixo, dor nos dedos, sabe? Assim, tem que estar de luva, tem que estar de tudo. Hoje em dia me acostumei, né? O corpo uhum. acostuma, mas no começo assim foi bem, bem difícil mesmo. Aham. E em relação assim ao emprego mesmo de au pair, né? Tem um valor X que vocês ganham por semana e tal, mas você acha que dava para aproveitar com esse dinheiro? Você conseguiu guardar? Você não conseguiu? Como é que foi essa questão do trabalho e finanças nessa época? Eu acho que a parte mais difícil, na verdade, antes de falar das finanças do au pair, é que mesmo com uma família boa, né? Porque eu moro com a família, eu tô ali para cuidar das crianças, Uhum, e eu recebo um salário semanal, mas eu moro no meu trabalho. Então eles foram maravilhosos, mas assim, eu nunca saía do trabalho, era ali o tempo todo, então tinha hora que eu queria ficar no meu quarto, eu queria descer para assistir uma televisão, eu tinha TV no meu quarto, mas eu queria sair do quarto, mas eu sentia que eu estava trabalhando, sabe? uhum, Eu recebi um pouco mais no meu programa de au pair por conta de ter a minha formação em pedagogia, também tive a minha pós-graduação em psicopedagogia, então eu recebia um pouco mais do que as meninas. E quando eu estava no Brasil, eu achava que era um dinheiro assim, nossa, eu não sei por que as meninas reclamam, porque era muito difícil para eu entender essa coisa de dólar e real. Eu uhum, convertia o tempo todo, né? uhum, Então, olha, é muito dinheiro. Mas quando eu cheguei aqui, eu ficava, gente, eu não vou pagar comida, eu não vou pagar gasolina, eu tenho carro. É para mim esse dinheiro, mas quando você mora, você vê que não é nada, sabe? uhum. Bem pouco, é bem pouco. Então, eu não vim para guardar dinheiro, a minha intenção era viajar. Era a experiência, Era a né? experiência. Então, assim, eu tinha um dinheiro guardado no Brasil, esse era o dinheiro que eu sabia que eu ia voltar, eu podia ficar um tempo sem trabalhar até conseguir alguma coisa, então tinha um dinheiro no Brasil, o dinheiro que eu Uhum, ia fazer nos Estados Unidos, o foco era viagem. uhum. Então foi isso que eu fiz. Então, chegou no fim do au pair, não tinha dinheiro, não. Entendi. Então, é porque muita gente vai um pouco iludida nisso, né? Por isso que eu perguntei para você, porque tem gente, eu vou para os Estados Unidos, vou juntar dinheiro, vou fazer dinheiro, vou não sei o quê. Assim, tem outros modos, mas a gente tá falando aqui da história de au pair, né? Então, assim, eu sei também que às vezes tem gente que faz extra final de semana, que tá de folga, É mas ainda ilegal, na assim, verdade, no o que é programa, né? ilegal, não pode fazer, né? Mas ainda assim, mesmo fazendo um extra, porque o custo de vida é diferente, né? Tipo, o jeito de você gastar dinheiro é É diferente, né? diferente. Ainda morando em Nova York, é muito engraçado, porque no Brasil comer saudável é mais barato do que você comer um fast food, né? Aqui é muito barato você comer errado. E a Uhum, comida saudável aqui é muito cara. Então, eu queria continuar minha alimentação igual do Brasil, com fruta. Óbvio que a família comprava, né, as coisas para mim, mas também você quer sair, né, comer fora, com as amigas e conhecer restaurante uhum, novo. Mas não dá. Ou você escolhe, ou você sai sempre, ou você guarda para viajar, ou você guarda um dinheiro para voltar para o Brasil. aham, sim. É, Então, Nath, daí vamos entrar no assunto porque eu sei que foi logo no começo, assim, de certa forma foi no começo que você conheceu o seu atual marido, pois é, né? pois Então, é. pois é. Com quantos meses de Estados Unidos que você conheceu ele? Como que você conheceu ele? Então, com 3 meses, gente, é um absurdo. Quando eu paro para pensar assim, eu falo, nossa, aquela história de, ela foi para conseguir os documentos. Porque tem gente que fala e pensava muito isso no Sim, começo, sim. né? Nossa, ela foi lá só para conseguir documentação. Quem me conhece de verdade sabe, tem a certeza que não é, mas quem vê de fora e Não, o como você mesmo disse, né? Falou para sua mãe, assim, claramente, mãe, eu vou para voltar. e era, né? Já sabia que era isso mesmo. E tanto é que eles ficavam assim: olha, você já tá. Ai, meu Deus, essa coisa de mãe, pai, né? Olha, você já tá com 26 anos, porque quando você voltar, você tem que conhecer alguém ainda. Olha, sua amiga tá casando. Olha, fulana teve bebê.
Então, assim, essa pressão, sabe? Mas eu nunca me deixei, assim, nunca tinha essa pressão, acho que da família, assim, um pouco, mas acho que eu nunca deixei me afetar por isso. Uhum. Então foi assim, de uma maneira meio que natural, mas não sei, vamos lá. Foi Hum. muito difícil fazer amizade aqui. Uhum. Eu conheci várias meninas brasileiras, né? O que foi muito importante para o começo, cristãs, então a gente ia para a igreja juntas, esse era o nosso fim de semana. Ai, que A gente legal. se encontrava, né, sexta, sábado, domingo, e a gente ia para a igreja no domingo e fazia comidinha brasileira, porque é tão gostoso se sentir próximo de casa. Sim. Mas eu também queria fazer amizade com meninas de outros países para eu falar o inglês, porque Uhum. o português eu já sabia, eu queria praticar o idioma. E falar só com criança também, durante o dia todo, é diferente no vocabulário. Sim. Então, eu comecei a usar aplicativos, porque eu não lembro o nome, mas para ensinar o português, alguém queria aprender português e eu queria aprender o inglês. Você podia falar, se comunicar, mas acho que não funcionava muito bem, por algum motivo eu parei de usar. E depois eu descobri um aplicativo onde eu podia conhecer meninas que tinham o mesmo interesse de boliche, de fazer trilha, mas o interesse delas era um interesse diferente do meu, né? Eu gosto de homens, então estava indo por um outro lado, assim, e daí também não funcionou esse aplicativo. E eu baixei esses aplicativos de relacionamento. Eu falei, não acredito que eu estou usando isso. Então eu deixei lá bem Uhum. claro, né, na descrição, que queria aprimorar meu inglês, fazer amizades, era brasileira, iria embora. Estava muito claro que minha Sua intenção. bio lá, né? Descrição É, da bio. e daí foi onde eu conheci o Brian. E o mais engraçado é porque ele morava muito longe da onde eu estava, muito longe Uhum. assim, 45 minutos, 50 dirigindo. Uhum. Mas ele tem uma tia que morava ali perto. Então acho que a gente se conectou ali online porque ele estava na casa da tia, porque senão não ia ter acontecido. Uhum. Então a gente conversou e foi muito legal, né? Não foi aquele tipo de conversa que homem costuma ter em aplicativo. Ele começou a bater papo mesmo. Sem aquela coisa de ai, linda, ai, sabe, que preguiça. Aham, que preguiça. É. Então teve uma conversa legal. E daí, aqui tem muito bar, assim, a gente chama de bar, né? Lugares que eu amo, que tem jogos. Eu amo jogo Aham, de tabuleiro. Então, esses lugares que me chamou para jogar um jogo de tabuleiro, né? Já sabe. aham, aham. Eu já amei. Então a gente saiu para jogar, foi o nosso primeiro encontro. Eu falei para ele assim: olha, eu tenho só 2 horas, porque eu preciso. Nem lembro o que eu falei, eu tenho outra coisa para fazer. Era mentira, porque eu tava com muito medo de ser muito chato. Só que daí foi muito legal. E eu tinha que ir embora, né? Porque eu falei que eu tinha que ir embora, então fui embora. Foi muito gostoso. Esse primeiro contato, esse primeiro encontro com ele. E o mais engraçado dessa história, porque meu inglês era muito ruim, então a gente usou muito o Google Tradutor, e ele muito paciente comigo. Tem até uma história engraçada que na hora que eu estacionei meu carro, eu vi, né, essa caminhonete gigante parando em frente do meu carro. Eu tinha um conversível petitico, bem baixinho, então a caminhonete parou bem na minha frente. E esse cara deu um pulinho assim para sair do carro, né? Daí eu falei, nossa, gente, o cara tem até que pular para sair do carro. Nem me dei conta que esse era o cara que eu estava encontrando. Aí ele foi embora, eu falei, continuei andando até o restaurante, e na hora que estava na porta, eu falei, meu Deus, é o cara da caminhonete. Meu Deus, como ele é pequeno, como ele é baixinho. Mas foi muito gostoso. Hoje em dia eu não acho ele tão baixinho assim, ele é mais alto do que eu. Mas É isso que eu tô pensando, não é é, baixinho assim. não é, mas eu achei ele super baixinho no dia. E, e como a gente estava num lugar com barulho, assim, sabe? Eu falei, me chama de Nath. Só que falar Nath aqui é muito diferente para eles. É um som, esse ti, não, sabe? Eles não usam muito Uhum. aqui. Aí ele falou para mim assim, Nath. Aí eu fiquei, é. Aí ele mostrou o símbolo, né, do Mindy. E eu fiquei, meu Deus, não, é Nath. Então foi assim, uma situação meio constrangedora por conta do inglês também. Uhum. Mas depois disso a gente continuou conversando. E E, você, nesse momento, nesse primeiro encontro aí, você já sentiu que ia ser diferente? nossa, não.
Não, de jeito não, de jeito não, a gente estava assim, numa conversa de amizade mesmo, de jogo, de sair para conhecer, de falar inglês, e ele sempre muito interessado na Amazônia, porque é o sonho, né, aquela coisa, sonho dele de criança, que aqui eles estudam sobre a rainforest, né, a floresta Aham, amazônica, né, na escola, então ele dizia que era o sonho dele ir para a floresta amazônica. Sacou? Raízes americanos, né, que é o aham. que eles conhecem. Sim. E em que momento que virou romance? Eu acho que foi rápido também. Mas acho que o momento que deu assim, nossa, foi quando foi quando eu fui passar o dia com a família dele já, Uhum. no primeiro dia do ano de 2019. Nossa. Eu fui passar o dia lá e a gente conversando, dando risada, e foi, não sei, foi conhecer a família e foi muito gostoso. Todos assim muito pacientes, me receberam super bem e E foi muito gostoso. Acho que dali eu comecei a crescer alguma coisa, sabe? Mas eu sempre dizia que eu ia voltar para o Brasil. Fui fazer compra com a mãe dele, a gente saiu para comprar as coisas. Ela falava: Olha, acho que ele tá gostando de você, ele vai sofrer muito quando você for embora. Eu falava: Ah, eu também. Então, assim, nunca tive a intenção de ficar. Eles já sabiam que eu ia voltar para o Brasil, sabe? Uhum. E aí é engraçado que daí, pouco tempo depois disso, então eu entro na história, né? Que eu fui visitar a Nath Sim, em fevereiro, né, de 2019. sim. Então foi E bem eu ali no começo. foi bem como assim. Não, e eu doida, né? E eu fui assim, Nath, tô indo aí, vou ficar na sua casa, na casa da família. E eu com aulas, né, tendo aulas, eu falei, Loura, mas eu preciso, meu Deus, como assim? Mas eu Não, mas deu amei essa tudo visita. certo, foi muito bom. Eu fiquei uma semana. E eu fiquei na casa da família que ela tava cuidando, todos são muito lindos. A bebezinha é muito fofa, a gente ficou ensinando palavras em português pra ela, é muito fofa, Uma graça. Ai, muito meu Deus, eu lembro de bonitinho. você cortando a unha da menina, lembra? Ai, meu Deus, meu Deus. Gente, coitada, eu fui cortar a unha da menina com aqueles cortador de criança, aí pegou aquela pelinha que tem debaixo da unha, assim. Ela não chorou nem nada, mas deu Acho que uma não. sangradinha, assim, sabe? Aí a Nath ficou apavorada. Você Desesperada. cortou a menina. Gente, eu muito nervosa, né, com tudo, porque eu tenho aquela coisa que hoje eu sei que é da minha mãe, não quero atrapalhar ninguém. Ai, meu Deus, Elora não toma banho de noite. Lembra? Nossa, Elora não vai tomar. Como assim não vou tomar banho, Nath? Ai, vai fazer muito barulho. Eu sou muito preocupada. E eu, ao contrário, né? Já chego na casa da família que eu nem conheço. Mas Não, foi, gente. Mas foi foi muito muito gostoso, legal. eles receberam super bem, né, eles Foi, sempre muito nossa, foi super bem abertos. recebida. Tipo, a família é muito, muito boa. A gente fez um jantar todo mundo, foi bem gostoso. E aí, nessa época, eu conheci já o Brian, né? E foi a primeira Aham. foto que eu tirei com ele, foi porque você fez uma selfie nossa. Olha Vamos só tirar que foto, linda. então E, inclusive, tem uma, uma história bem engraçada dessa época. meu Deus. E aí, Nath vai compartilhar com a gente. Vamos compartilhar. Você tá falando do quê? Do dente? Aham. Ai, meu É que Deus. a Nath falou assim. É que aconteceu um negócio com o Brian, ele tá meio assim de sair, não sei o quê, porque eu queria sair com eles, né? Conhecer, porque já tava namorando, assim, né? Assumindo um namoro. E aí eu falei assim: ah, não tem problema, imagina, não ligo pra isso, né? E o que que aconteceu, Nath? Então, gente, eu sempre escutei falar que americano não tem dente, né? E eu achava que era uma mentira, mas o motivo do Brian é um motivo diferente, não foi falta de cuidado, tá? Ele me contou que época de escola, assim, adolescente, 12, 13 anos, ele levou um soco na boca. Ele levou um soco tão forte que quebrou o dente. E aqui, eu não gosto de dentista aqui. Eu acho que dentista aqui quer pegar seu dinheiro sim, eles colocam tudo muito caro e não faz um trabalho muito bom, sabe? Então, quebrou o dente dele e afetou tanto a raiz, assim, que disseram que ele precisava fazer um canal. Então, lá foi ele super novinho e fez um canal, só que ele acha que não era necessário ter feito, mas ali, né, o dentista tá falando, você vai fazer, e Uhum. os pais levaram, ele fez. Só que não ficou bom. 10 anos depois, estava ele lá, numa viagem em família, no navio, fazendo um cruzeiro, ele me quebra o mesmo dente.
Me quebra o mesmo dente com a irmã dele. Só que ele falou que o dente não caiu, não saiu, o dente ficou solto, ficou mole ali. Então acho que ele acha que foi alguma coisa do canal. Isso foi em dezembro, Uhum. algumas semanas antes de eu conhecer, que eles fizeram Uhum. esse passeio de cruzeiro. Então ele falou que passou o navio todo ali com a família, com o dente balançando. Quando ele veio para mim, voltou para Nova York, ele foi no dentista, mas como era época de, como diz, época de festas, né? O dentista não podia fazer nada. O que eles fizeram? Uma prótese, porque teve que tirar o dente para fazer o implante de novo, né? Uhum. Tiraram ali o dente dele, fizeram uma prótese, aquela coisa temporária, para ele passar as festas de Natal, Ano Novo, e daí ele voltaria para o dentista depois para fazer, né, o implante ali. Uhum. Ai, gente, daí é quando eu conheço ele. Claro que eu não sabia do dente, né? Conversando com ele ali normal. E daí eu fiz essa brincadeira que, ai, porque falam que americano não tem dente. Ele falou assim, então, deixa eu te contar. E ele não me conta que não tem dente da frente. Eu falei, ai, socorro. Mas ele era muito legal. Eu falei, a gente não tem nada mesmo, né? Vou continuar batendo papo com esses caras, né? Saindo. Mas daí, o que acontece? Que naquele primeiro dia do ano, né, que eu fui para casa dele, ele tirou lá para comer, para fazer, sei lá o que ele tirou para fazer, e me quebrou também a essa temporária. Uhum. Quebrou, então ele ficou sem dente até voltar ao dentista. Então, quando a Elora veio para conhecer, ele estava sem nada, e era bem o dente da frente, né? Bem o dente da frente. Eu lembro da Nath toda preocupada, não fala nada do dente Mas dele. não tem como, não tinha nem como disfarçar, né? Porque bem o da frente, Não, gente. mas sério, o Brian é muito gente boa e ele dava risada da situação também. Então, tipo, foi um tempo muito gostoso. A gente saiu, a gente foi para esse bar do jogo de tabuleiro, foi muito gostoso. É. Enfim, foi muito legal ter conhecido nesse começo. Mas e aí, assim, evoluindo para esse tempo, deu um ano de au pair, você renovou, como é que foi? Sim, depois de um ano eu já sabia assim, eu já sabia que eu vinha para ficar 2, né? Ah, tá. E na minha cabeça, talvez eu iria para um outro lugar, para um outro estado, para conhecer um outro lugar dos Estados Unidos. Mas Uhum, como a família assim era muito, a gente deu um match assim muito gostoso. Me apeguei muito às crianças, né? A bebê muito novinha, vendo ela crescer ali, uhum, acompanhando todos, o crescimento de todos eles. E uma amizade com a família mesmo, né? Então, em abril, isso eu conheci o Brian em dezembro, em abril a gente começou a namorar, ele me pediu em namoro, então eu introduzi ele para a família, que era minha família aqui, né? uhum, Então, ele conheceu as crianças e todo mundo ficou junto, a gente saía junto, a gente levou as crianças para cinema, ele ia lá para casa da família, ficava junto com as crianças. É, Quando chegou a época de renovar, eu não quis mudar, né? Continuei com a uhum, mesma família, então renovei com eles por mais um ano de novo. E daí já tinha Brian na história, minha família no Brasil também já sabia dele. uhum, E o mais legal, coincidência assim, que um primo dele conheceu também uma brasileira na mesma época que a gente se conheceu, sem combinar. E eles também estão juntos até hoje, casados. ai, que legal. Então tem Daí mais você uma fez brasileira. amizade também, assim, ali, né? Tem. E quando chegou nos 2 anos, como é que foi essa decisão? Como é que foi? Então, essa história de 2 anos, né? Quando a gente começou um namoro, eu sempre deixei muito claro para ele minha intenção com o namoro, que não é um namoro só para passar tempo, né? Eu falei, eu tô aqui agora, minha vida tá aqui. Se a gente tá namorando, tem que ter uma intenção ali mais séria. Eu falei, você não precisa me pedir em casamento agora, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu também não queria namorar por namorar, né? Uhum. Porque só para passar tempo não Ó, deixa eu fazia só abrir um sentido. parênteses. Como é bom você já ter ido também com uma mentalidade diferente, né, Nath? Porque essa Sim. não era a Nath de uns 5 anos atrás. Não, meu Deus. Meu Deus, se eu tivesse me apegado a uma palavra que uma amiga me deu assim, quando eu sofri por amor no Brasil e tal, eu lembro dela me dar um versículo. Ah, eu posso ler? Pode. Vamos ver se eu. Então, daí, enquanto eu vou falando, porque assim, a Nath, ela transformou muito, assim, Deus transformou o coração dela em muitas coisas, né? E eu também pude testemunhar muitas dessas transformações. Então, por isso que eu tô falando isso. Sim, mas se eu tivesse, eu quis fazer as coisas do meu, quis fazer do meu jeito, né? O versículo que ela me falou, assim, eu era muito novinha, mas assim, tive relacionamentos, né, durante a adolescência, que hoje
me trouxeram traumas, porque não era Uhum, momento ali, não estava preparada para um relacionamento de verdade, né. uhum. Aí ela me escreveu, assim, num papelzinho, porque desde Isaías 64, Isaías 4, versículo 64. Meu Deus, ao contrário, 64:4, desculpa. Tá. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E ela falava: Nath, Deus tem coisas grandes, parece clichê, né? Todo mundo fala. Aham. Mas eu me apeguei tanto a essa palavra, Mas te tanto. tocou de uma forma diferente, né? Sim, Isso que é Deus falando, o Espírito Santo tocando na gente. sim, sim. E hoje, vivendo tudo isso que eu vivo, eu vejo que foi resposta de oração lá atrás, desde de aparência física. Claro que eu não pedi para Deus um marido sem dente, né? Eu tenho dente, mas desde de aparência física do meu marido mesmo, assim, coisas que eu nem lembrava, sabe? De ser ruivo. Gente, como eu era apaixonada, eu sempre queria ter uma criança ruiva, mas sabe quando não passa na cabeça que você precisa talvez casar com um cara, ter um filho com uma pessoa ruiva para você, entendeu? Aham. Assim, detalhezinhos de coisas físicas mesmo, assim, Deus, ele responde com detalhes, né, ele mima a gente Sim, com detalhes. sim, sim, sim. Qual foi a pergunta mesmo? Como é que foi essa transição dos 2 anos? Vai ficar, não vai ficar? Como é que foi isso? Sim, então, quando a gente eu falava para ele: "Olha, eu tô indo embora, meus 2 anos vão chegar e eu, né, vou embora". Mas daí veio a pandemia nesse tempo, né. Nossa, é A verdade. gente ia fazer uma viagem muito legal, eu e ele, a gente ia pra lá para o outro lado dos Estados Unidos, a gente ia dirigir a Rota 66, a gente ia para os parques de Arizona, estava muito animada. Mas daí Covid chegou, a gente teve que cancelar a viagem e ficar em quarentena, né, ficar isolado, então a gente ficou ali 2 meses sem se ver, e eu trabalhando do mesmo jeito, as crianças sem ir para a escola, eu em casa o tempo todo com as crianças, as famílias, os pais trabalhando, porque era trabalho online, né, então eles Uhum, continuaram trabalhando do mesmo jeito. Só que chegou uma hora, assim, que eu fui ficando cansada. Porque antes eu tinha esse break, assim, das crianças irem para a escola, agora eu estava com as uhum, 3 crianças o dia inteiro, aham, então chegou uma hora que eu estava ficando cansada, e daí os pais decidiram, a família, né, decidiram me dar umas férias. Eles: "Olha, eu sei que", eles depois o Brian me contou, mas que o pai chegou nele e falou assim: "Você não é doido de deixar a Nath embora, e eu acho que você ia pedir ela em casamento nessa viagem, não ia?". E daí ele falou: "Ia mesmo". Contou para ele, e daí ele falou assim: "Então tá, a gente vai deixar vocês irem na", eles têm uma casa nos Hamptons, então a gente foi passar 2 semanas para lá, porque era o tempo de ficar de quarentena, né, 14 aham. dias para saber se você estava infectado ou não, e para eu Hum, voltar. Então a gente ficou 14 dias lá, e foi quando ele me pediu em noivado. Isso foi em abril. E como foi o pedido? De alguma maneira eu sabia, não sei, a gente meio que sente, a gente não foi Aham. pra lá sem saber, óbvio que fui para lá sem saber. Mas ele não gosta muito de foto, ele não gosta muito de vídeo, então a gente estava lá perto da praia, na montanha, e ele querendo fazer vídeo, e ele me abraçava e se declarava, eu falava: "Seu coração tá muito rápido, você tá nervoso", ele: "Ah, só me abraça, coitado". E fazendo vídeo, assim, da gente olhando a paisagem, se abraçando, e daí até que ele se ajoelhou, aquela coisa bem, assim, de filme mesmo, né, ele se ajoelhou, começou a se declarar, e daí abriu a caixinha, assim, pra mim, e eu fiquei sem acreditar, ficava: "Não. Ai, não, mentira, tá acontecendo isso mesmo?". Aí até que ele falou, eu não lembro, mas ele disse que ele pegou minha mão e colocou o anel ali, porque eu não respondia. Hum. Óbvio que eu queria, fiquei muito feliz, né, muito feliz, e nessa época, assim, ele já tinha conhecido sobre Jesus, já tinha aceitado Jesus, e foi quando a nossa vida começou a mudar mesmo. Uhum, Ele se batizou, ele começou a ir pra igreja comigo, começou a servir na igreja comigo, e daí a nossa vida mudou, assim, muito. Isso foi em abril, mas a gente noivou, mas eu ainda continuava morando com a família, né. uhum, Então eu nunca quis ficar fora de status aqui de maneira ilegal. Então quando foi em julho, a gente casou, a família, né, que eu trabalhei, que eu vim como au pair, fez muita parte disso. A menina pequena foi a florista, os meninos levaram o ai, que anel. lindo. Foi uma coisa bem pequena, porque, né,
essa coisa de Covid, assim, minha família também não estava para cá. E os Estados Unidos nem tem essa tradição de fazer super casamento igual a gente também, né? Na verdade tem, as pessoas aqui gastam Tem? muito dinheiro, muito Sério? dinheiro. Os casamentos que eu fui, assim, sempre exagerados, assim, de muita coisa, muita coisa. Mas nunca foi meu sonho de ter um casamentão assim, sabe? Nem no Brasil, eu Uhum, sonhava em casar na praia, em casar na uhum, montanha, e por fim foi no quintal dos pais dele, no jardim. A gente aham, fez uma videochamada com minha família, então foi uma coisa bem simples, o pastor lá da igreja, a gente fez um curso antes, né, com o pastor, ele uhum, foi até a casa do meu sogro, da minha sogra, então foram 19 pessoas contando com as crianças. uhum, E minha família fez a videochamada, ai, com uma dor no peito, assim, sabe, muito difícil uhum, celebrar coisas muito importantes, assim, longe sim. da Aham. família. E aí, você casou, daí depois, eu sei, né, que eu sei mais ou menos, tá? Depois de um tempo você tem o direito ao green card, né? O tão Sim. famoso green card. Como é que foi para você essa aplicação do green card? Só conta rapidinho assim pra gente. Assim que eu já, né, casei, terminei o au pair, eu já fiz a minha aplicação para realmente não ficar de maneira alguma ilegal, fora de status, né, Uhum, para não complicar, não sei, futuro. uhum, Então, a gente contratou um advogado, porque a família dele estava muito preocupada em fazer sozinho, né? Essa coisa, não, a gente precisa de advogado para dar tudo certo. Eu queria fazer sozinha, mas já que eles iam se sentir mais seguros, o Brian também, a gente contratou uma advogada e foi a melhor coisa que a gente fez, porque ela cuidou de tudo. Ela já uhum. sabe como preencher papelada, né? Então foi muito fácil. Foi um processo muito fácil pra gente, mas de novo, porque era de verdade, né? Foi um casamento Exatamente. Não, real. e vocês estavam namorando já fazia um ano e pouco que vocês estavam juntos, né? Então tinha foto para provar, tinha tudo, tinha pessoas para fazer carta né? É, então foi muito fácil o processo. É caro, né? A gente tem que pagar, mas na entrevista, assim, a gente deu muita risada, sabe? Muita risada, o rapaz fazendo brincadeiras com a gente. Ele veio assim, foto de tudo. Foto até de mensagem de texto que ele mandou para os meus pais, me pedindo em casamento por mensagem de texto, eu fiz a tradução. É, e ele falava assim pro Brian, presta muita atenção, ela precisa responder essa pergunta direito. Fazendo brincadeiras com o Brian, sabe? Nas Aham, respostas que eu ia dar. A gente falou sobre acampar na entrevista. E a gente saiu de lá com a certeza que já tinha dado certo. aham, Então, eu recebi meu primeiro green card, daí para receber o segundo, que é o de 10 anos, né? Você tem que fazer uma aplicação de novo. E daí a mesma coisa, você manda foto, manda comprovante que tá junto ainda, manda mas esse é o carta. de cidadania já, não? Não, primeiro É do você green tem um card. temporário. Ah, entendi. É um temporário. Aí depois você aplica para um outro. Primeiro você tem um por 2 anos, temporário, e depois você tem o de 10 anos, que é o que eu tenho agora, o de 10 Ah, anos. então você já mudou esse. Sim. Nossa, você já tá há Depois, mais de 2 anos casada? Meu Deus. 4 anos. Meu Deus, Eu casei em 2020. meu Deus. Eu me casei em 2020. E nossa, então agora, depois de 3 anos casada, eu já podia aplicar para cidadania. Ainda não Uhum, fiz, mas já posso fazer, entendi. né? Aham. Tô esperando ainda. O que ela tá fazendo agora, como que foi depois do au pair, né? A gente falou só do casamento, do green card, mas acabou não falando a profissão, o que desenrolou disso. Conta pra gente, Nath. Então foi assim, muito engraçado como eu conheci esse, como eu consegui esse emprego, né? Depois do au pair, eu trabalhei como babá por um tempo para uma outra família assim incrível. Consegui contato online, a gente fez entrevista e deu super certo. Fiquei com eles por quase 2 anos, mas daí um dia sentada na sala de casa, eu falei, Brian, né? Quando a gente tiver filho, pensando no futuro, falei, quando a gente tiver um filho, eu queria tanto colocar numa escola brasileira para nosso, né, para nosso filho aprender. E nem pensando em engravidar, tava, só comentando mesmo. Aprender o português, queria que fosse uma escola Montessori. Será que existe? Aí lá fui eu, coloquei no Google, né, uma escola brasileira, e não é que tinha mesmo? Apareceu perto do trabalho dele. Aí eu falei, nossa, eu não preciso esperar ter um filho, né? Eu falei, Uhum, será que eu posso mandar um currículo? Aí lá fui eu, mandei um currículo para a escola e, e fui chamada para entrevista. E eu estava tão certa, as pessoas falavam assim: olha, vai devagar, não cria expectativa, é sua primeira entrevista de emprego aqui. Eu uhum, estava muito certa que era meu mesmo já, né?
E no dia da minha entrevista, eu testei positivo para Covid, Nossa. tive que cancelar, ligar, ninguém atendia o telefone, e daí era às 10 da manhã, quando foi umas 10h30, assim, a diretora me ligou, você vem, você achou o lugar? Eu falei, eu deixei uma mensagem, eu tô super bem, mas eu testei positivo para Covid, não acho, né, não vou poder ir, e a gente remarcou. Eu achei muito, assim, que ela ia, sei lá, pegar outra pessoa, mas ela Aham. esperou. Eu fui, fiz a entrevista depois, fiz uma aula, né, uma aula demonstrativa ali com as crianças, e daí eu falei, olha, então, mas eu tenho uma viagem para o Brasil, mais um empecilho, né, posso começar agora. E ela, não, a gente espera, então, assim, foi muito Deus mesmo, sabe, eu Então, sempre assim, vejo Deus em tudo, né. logo depois da entrevista, ela já gostou e já queria. Já queria, já deu a resposta ali do sim. E eu Ai, que falei, então, legal. vim para o Brasil, eu posso vir 3 dias e depois começar só em janeiro. Aham. E daí foi o que eu fiz, fui por 3 dias ali, Qual é a passei. faixa etária de idade que você dá aula hoje? Então, é uma escola Montessori, né? Então, é uma sala multisseriada com crianças de 3, 4 e 5 anos de idade na mesma sala de aula. Uhum. E é incrível, porque eu tenho alunos, assim, que estão lendo, outros que estão aprendendo ali os números 1, 2, 3 ainda, e um outro que tem um interesse muito grande em mapas, em países. Então, com essa criança, eu foco agora na América do Sul, estou Uhum. mostrando os países, as bandeiras, e o que é legal é que essa criança de 3 anos senta do lado da que tem 5 e está vendo as bandeiras ali, sabe? É, Aham. e aprende junto. Então, a gente não foca ali por idade. Tem 2 anos, vai aprender isso, tem 3 anos, vai aprender Sim. aquilo. Não, é no interesse de cada um, É. de acordo com o Você solta os desenvolvimento de cada um. estímulos, né? Daí você vê a demanda que tem, né? Sim, e como eles são independentes, é. E é uma oração que eu fazia também, porque eu queria aprender sobre esse método para, quando eu tivesse uma criança, um filho, poder aplicar. E hoje em dia eu trabalhei, já tenho experiência e vou poder fazer isso em casa também, sabe? Então, até nisso, Aham. Deus foi Ai, perfeito que de legal. E já era o que direcionar. você queria trabalhar, já era a sua área, né? E daí Sim. você realmente conseguiu. Olha que Então, maravilhoso. hoje, meu trabalho continuo dando aula, falando português, né, numa escola brasileira. Uhum. Ai, que lindo. Ô, Nath, deixa eu só, assim, a nossa conversa já tá bem longa, mas tá uma delícia, tá? Para mim tá ótimo. Mas eu queria só perguntar algumas coisas, assim, de sistema de saúde, porque acho que é uma dúvida também que bastante gente tem, ainda mais Estados Unidos, né? Porque a gente ouve falar mil coisas dos Estados Unidos, eu sei que varia muito de estado para estado, porque os Estados Unidos é muito diferente, cada estado é quase um outro país, as regras e leis e tal. Mas como funciona aí para você? Você tá no estado de Nova York, né? Como é que funciona para você aí? Você já teve alguma dificuldade, algum problema? Como é que foi? Então, quando eu vim para cá, como eu disse, eu tinha intenção de voltar para o Brasil, então eu continuava pagando meu plano de saúde no Brasil. Então, paguei Uhum, por muito tempo. Quando eu percebi que eu não ia voltar, eu parei de pagar, né? Não fazia mais sentido. Aqui não existe sistema de saúde público. Na verdade, uhum, tem, mas eu não sei muito bem como funciona, porque, graças a Deus, eu nunca precisei de verdade, né? Nunca precisei ir para uma emergência, para o médico, assim. Quando eu precisei, e quando eu tive uma crise de sinusite, eu estava com muita dor, assim, nos olhos, e ficava a visão meio escura. Quando eu abaixava, assim, a cabeça, o Brian foi quem pagou para eu ir. Então, ele estava ali, sabe, junto comigo desde o começo, comprou os remédios. Então, eu nunca precisei usar. Então, eu não sei como uhum. funciona. Hoje em dia, eu sou casada, eu estou no plano de saúde dele, que é o plano que ele tem do emprego, né? Sim. Então Mas funciona basicamente por plano de saúde, né? Assim. todas as pessoas aqui que eu conheço têm plano de saúde. Não vou saber falar em detalhes, mas eu sei que tem como você ir para o hospital, para o médico e comprovar que não tem renda. Eu não sei como é que funciona com o pagamento, porque você recebe depois, né, tudo detalhado, Uhum, como foi. uhum, Uma vez aqui já com convênio eu precisei ir ao médico, eles mandam assim a conta para você depois. Convênio cobre, mas ainda assim eles mandam. E tava lá, tomei um Tilenol, US$ 25, um comprimido de Tilenol. meu Eu Deus. tomei não sei o que, mostra assim, escrito mesmo, né, em detalhes, o valor que foi. Uhum. Agora eu tô grávida e vou ter um bebê. As meninas falam que um parto é 40 mil, quarenta e E cinco vocês mil. têm que pagar alguma taxa desse valor cheio assim ou não? O convênio cobre, mas eu acredito que.
que alguma taxa, assim, de 200, 300 dólares a gente vai ter que pagar. Uhum. Mas não é nada comparado com esse valor todo aí, né, se não tivesse Sim, um sim, convênio. sim. Mas não sei como é que funciona para quem não tem. E aí, e nesses hábitos assim de saúde, o que que você faz para manter saúde física, emocional? Você faz alguma coisa? Fez alguma coisa? Conta pra gente. Com certeza a terapia é fundamental, né, eu já fazia no Brasil, parei para vir para cá, como au pair, infelizmente, eu não conseguia pagar, e é uma coisa que eu acho que a au pair deveria ter, óbvio que é um investimento, Uhum. mas acho que a au pair deveria ter disponível ali, sabe, alguma coisa para No ter esse próprio auxílio. programa do Au Pair, né? Sim, o próprio programa do au pair, um auxílio emocional, porque tem a coordenadora ali que vai cuidar de você, mas normalmente eles estão, olha eu falando mal do programa, fala, É, gente, todo programa tem essas é, falhas, né? Tipo, é uma crítica que talvez seja até construtiva para eles, né? mas eu acho que eles deveriam ter, porque é difícil, você tá né, num ambiente diferente, então acho que nessa fase eu precisei muito e não tive esse apoio, assim, emocional e mental, mas depois, com certeza, quando eu comecei a trabalhar, depois do au pair, eu voltei com a terapia, fiz por um tempo também, e fiquei super bem, graças a Deus, hoje em dia eu faço de novo, né, tô fazendo terapia de novo, ainda mais depois que eu descobri da gravidez, eu falei, preciso, né? Eu falo que, assim, as mudanças de ciclos normalmente são os momentos que a gente tem que se atentar a Sim, buscar ajuda mesmo, né? Porque sim. é muita coisa nova, é muita descoberta, adaptação, frustração às vezes, enfim. E a vida que é muito corrida, a vida que é muito diferente da vida do Brasil. No Brasil parece que é tudo muito mais leve, é, parece mesmo, assim, que as pessoas são muito mais felizes, sabe? Aqui é trabalho, 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 política é muito forte isso. Então, acho que aqui a vida corrida também me faz dar aquela acalmada e precisar desse apoio. E vitamina, né? Suplementação, faço suplementação com vitamina. Eu acho que eu como saudável, muito melhor do que muito melhor que no Brasil, não sei. Mas eu tenho mais consciência agora do que eu tô comendo, Uhum, sabe? uhum, E procuro me exercitar, não vou dizer que todos os dias, mas tenho meus pezinhos aqui, tenho as minhas, sabe, a minha rotina. É, de exercício às vezes, mas eu acho que eu podia fazer mais. A gente E o sempre acha quanto, que pode fazer e o mais. quanto você sente assim que isso foi e é importante para você manter? Nossa, Pra 100%. É, né? 100%. Eu comecei a perceber isso durante a pandemia, né? Uhum, Que, como eu falei, da alimentação aqui é muito diferente do Brasil, então eu ganhei tanto peso no começo, sem perceber, sempre fui magra. Mas olhando fotos, eu falei, meu Deus, como é que isso aconteceu? E durante a pandemia a gente não podia fazer nada, não podia sair, até que a gente começou a fazer caminhadas e eu criei tanto gosto por exercício na pandemia. Então eu saía para caminhar 40 minutos e fazia os exercícios de aplicativo, sabe? Ela tinha uhum. bicicleta lá, então a gente usava a bicicleta juntas. Então acho que foi a partir daí que foi muito necessário também, porque senão eu acho que ia estar dando uma pirada. Todo mundo, né? Ficar Aham, só quieto em casa, na quarentena. sim. E como que foi esse processo de engravidar nos Estados Unidos? No sentido de procurar médico, fazer acompanhamento, como é que foi essa experiência para você? Ah, então eu já tinha minha ginecologista, né? Uhum, Fazia todo ano ali o acompanhamento, né, anual, né, que a gente sempre vai. E, na verdade, a gente não estava planejando. A gente planejou, a gente conversou, a gente tentou ali, né? Mas foi assim muito natural, foi muito surpresa quando eu descobri que estava grávida. Então, a mesma médica que eu já ia, ela também, ela faz o parto ali. Então, para mim não foi assim difícil. Eu preciso procurar alguém. mas você já tinha alguém que Eu estava já te estava ali acompanhando, com a minha né? médica, aham. E eu gosto muito dela, é muito gostoso, então me deixou mais confortável também. Uhum, Mas a descoberta, assim, deu um sustinho no começo, porque se você tá se planejando, ai, a gente vai tentar agora, e quando vem o uhum, resultado, é diferente, né, do que quando você, nossa, tô grávida. E foi muito sim. engraçado, assim, porque eu sou muito regulado, meu ciclo, né, meu ciclo é muito regulado, e foi um dia que eu acordei e falei assim, nossa, era para ser hoje, que estranho. Mas acontece, né, de atrasar um dia. Eu falei, ai, vou Uhum, fazer. Fiz lá o teste, deixei ela no banheiro, e fui lavar roupa, voltei, sentei para assistir meu filme.
Aí eu pausei e falei, meu Deus, o negócio no banheiro. Aí fui lá olhar, positivo. Falei, ah, não acredito. Ah, não. Aí eu falei, vou fazer outro. Aí lá fui eu bebendo água, porque, né, tinha que fazer mais xixi. Uhum. E daí fiz o segundo teste positivo de novo. Falei, meu Deus do céu, já era metade do dia. Falei, deu positivo na metade do dia, bebi tanta água, deve ser verdade, mas eu vou fazer um terceiro. E daí já fiz o terceiro e pronto. Aí foi quando eu falei, ai, não, é. Então foi assim um mix de emoção de novo, de estar longe da família, de querer Uhum. contar para todo mundo, mas ao mesmo tempo querer fazer surpresa, Uhum. sabe? E É, como que foi para contar para o Brian? Como que foi para contar para a família, assim, foi um dia sobre muito isso? especial para ele, porque ele estava fazendo aula de mergulho, então foi o último dia que ele pegou o certificado, ele voltou para casa muito feliz, e eu tinha uma raspadinha em casa, tipo um jogo de loteria, Uhum. e daí eu falei para ele, olha, tem esse jogo de loteria. Aí ele falou, mas como assim você comprou? Eu falei, não, é só uma brincadeira. Aí ele começou a raspar ali, daí o prêmio, na verdade, fala, a gente vai ter um bebê, a gente tá esperando um bebê. Ai, que legal. Na hora que ele raspou, ele ficou sem palavras, ele olhava assim para mim. Ele ficou acho que uns 2 minutos, olhando pro papel e olhando para mim. Eu esperava uma reação diferente, né? Mas depois de 2 minutos ele ficava assim, sério? A mesma reação que eu tive quando ele pediu em casamento foi a que ele teve. É Uhum. verdade? É sério mesmo? E daí eu mostrei os 3 testes de gravidez e daí pronto, né? Ah, me abraçou, a gente chorou de felicidade. A gente contou para os pais dele, eles ficaram muito felizes também, que vai ter um neto nos Estados Unidos, né? Porque a outra mora na Austrália. Ah, sim. E para contar para os meus pais, eu mandei um chinelinho, uma Havaianas, bem pequenininho, e fiz uma caneca para eles também. Então, escrito assim, vovô e vovó, preparem o colinho, pois eu estou a caminho. Ai, que E lindo. quando eles abriram, assim, eles adoraram, né? Choraram. Minha sobrinha, a mais velha, a Rebeca, ficou, Uhum. nossa, ficou assim, espantada, assustada. É. Mas E todo como, mundo. falando nesse assunto no sentido de, porque assim, os imigrantes, nós imigrantes, a gente vive eventos à distância, né? Hoje em dia a gente até tem a tecnologia, vídeo, tipo, é assim, é igual a gente aqui gravando, parece que a gente está, né, Sim. numa sala conversando, sentado de frente para outra, isso facilita muito. Mas como que você lidou assim com essa saudade toda da família durante esse tempo todo aí? Lida Eu ainda, acho, né? sim, eu acho que foi mais essa coisa da terapia mesmo, de me ajudar a conversar, a falar. Porque por mais que eu fale para amigas que estão passando a mesma situação, elas entendem, mas acho que eu precisava de um apoio, assim, de alguém de fora, alguém com uma profissional, né, uma profissional mesmo, para me ajudar a entender o que eu estava sentindo, porque muitas vezes eu me senti muito culpada de estar aqui. Eu queria muito dar tudo que eu vivi até agora, assim, para minha família, como forma de retribuir tudo que eles fizeram. Eu nunca vou pagar, né, pelo que eles Não fizeram. tem como, né? Não tem como, não tem nem, Não não tem tem, como. tem como. Mas eu fazia viagens e eu me sentia culpada às vezes de postar uma foto, porque eu estava vivendo aquilo sozinha. E hoje eu entendo quantos meus pais são realizados em me ver, né, Uhum. vivendo tudo isso. E o E quanto você quebrou tantas barreiras, mas tantas barreiras, que essas semanas atrás, quem estava com você? meus pais, Que jamais você imaginava eles viajando, indo para os pois Estados é, Unidos, né? vieram para cá. E então acho que essa coisa da culpa foi assim, muito difícil, mas ter esse privilégio de trazer meus pais, eles passaram 6 semanas aqui, Que delícia. conhecer Nova York, passear, sabe, assim, ver o olhinho deles brilhando, eles ficavam, olha bem, a gente tá aqui em Nova York. Eu ficava, tá mesmo, mãe, tá mesmo, pai. Foi muito gostoso, assim, de compartilhar com eles um pouquinho do que eu vivo aqui, um pouquinho da cidade, sabe? Uhum. Ai, que delícia. Nath, para a gente encaminhar um pouquinho aí para o final do nosso podcast, eu preparei uma brincadeirazinha, sabe? Tipo, bate-bola, jogo rápido. Socorro. Não é nada demais, é só algumas palavras, assim, que tem a ver com um Tá, pouco da nossa conversa. E aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom. tá bom? Então vamos lá. Amor, Ai, Jesus. saúde. Ah, Ai, ia falar complicado, foi a primeira coisa que veio, complicado. E Mas pensando na situação aqui, mas não sei por que veio complicado. Mas acho que é a minha mente, né? A mente, não a sei, porque mente saúde não mente. é a A mente mente mente. mente.
Porque saúde não é só saúde física, é saúde mental, é saúde Uhum. espiritual. E se Uhum. não tiver o cuidado, realmente fica complicado. Imigração. Processo longo, Deus. tudo. Desafio. Nossa, nossa, não veio nenhuma palavra. Que Eu acho que bom, que bom. não sei, desafio. Coragem, né? O que eu tive muito, coragem, mesmo com medo. Realização. Sonhos. Uma frustração. Ai, estar longe da família. Isso me Uma frustra. saudade. Ai, família, família. Ai, Nath, olha, eu sou muito, muito grata por amizades que eu tenho como a sua. Você sabe que eu amo muito a sua vida, eu amo muito você. E eu tenho um orgulho imenso da sua história, assim, porque para mim o que fica da sua história, não só conversando hoje aqui, mas tudo que eu já conheço de você, é superação de medo mesmo. Porque, tipo assim, eu lembro de quanto medo, quão medrosa você era de tantas coisas, e foi fruto de muita oração, de muita coragem, porque coragem é ir apesar do medo, né? É Sim, fazer apesar do medo. Então, eu sou, assim, muito feliz por fazer parte disso tudo, por ver isso tudo acontecer. Sério, tipo, eu fico muito, muito, muito alegre com tudo que você está vivendo e ter superado muitas coisas. Sei que vai ter muitas coisas ainda para superar, só que você já é uma mulher totalmente diferente do que aquela que estava lá na célula. graças a Deus, né? Ainda Graças bem a que a Deus. gente A gente muda, a gente evolui, graças que a bom. Deus, né? E aí, eu queria te agradecer formalmente, honrar a sua presença aqui como minha amiga, como minha convidada. Eu espero que a sua história possa também inspirar outras pessoas, que essa é a ideia do podcast, Sim. né? E eu queria que você deixasse agora um conselho final, uma frase final para quem quer imigrar, para quem tem esse desejo de imigrar, para quem tem esse sonho ainda, talvez nascendo aí no coração, de morar fora. O que você diria para essa pessoa? É, eu acho que é não desistir mesmo. É um sonho que, né, meu exemplo, um sonho que cresceu lá no meu coração, lá atrás, de uma maneira tão ingênua, só gostando de escutar idiomas diferentes, né? E hoje é a minha vida aqui, falando inglês todos os dias, que eu jamais imaginei. Então, acho que é não desistir mesmo, mas investir, planejar. Acho que planejamento é uma coisa muito importante. Não é só, eu vou e vamos ver o que acontece. Eu acho que precisa de um planejamento e sempre Deus na frente, porque aquela coisa que todo mundo fala, né? Sem Deus, né? Com Deus é difícil, imagina sem. E confiar, que quando a gente confia de verdade, coloca assim em oração e mostra, né, pede para Deus assim, para conhecer o nosso coração, ele atende mesmo em detalhes. Hoje eu sou fruto disso, assim, de vivenciar os detalhes que eu pedia. Não que você vai pedir para Deus, ele vai te dar tudo que você pede, mas Uhum. quando você é fiel, assim, espera e confia, eu acredito que muita coisa na sua vida acontece. Ai, maravilha. Bem, obrigada para quem ficou até aqui, escutou a nossa conversa, essa história maravilhosa da Nath. Todas as plataformas você consegue me achar no @Elora Lopes, YouTube, Instagram, e também temos o Instagram do podcast, que é Imigrantes que Inspiram. E eu queria saber, Nath, você quer compartilhar o Instagram? Não sei se seu Instagram é fechado, se você fica no off, ou se o seu Instagram é aberto, se você quiser compartilhar. Meu Instagram é fechado, mas a gente pode fazer uma exceção. Qual que é o seu Ah, Instagram? meu Instagram é N de Natália, né? NSN Dan, NSNDUNN. Dan. Maravilha. Então, para quem quiser, às vezes, perguntar alguma coisa, né, sobre o É, pé, sobre os Estados Unidos, entra lá em contato com ela. Muito obrigada para quem esteve até aqui e beijos. um beijo, muito obrigada.